A paz do Senhor, boa noite. Eu quero terminar falando um pouco da história de Davi e o Golias. Extraímos algumas coisas nos outros dois vídeos. Nesse vídeo, vamos encerrar esse momento que normalmente eu falava de uma vez só, hoje falamos 3 vezes. Que diz assim, em 1 Samuel 17, o versículo 48, diz: Sucedeu que levantou-se o filisteu indo encontrar-se com Davi. Apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com os filisteus. Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e lhe tirou-lhe da bainha e matou, cortando-lhe a cabeça. Irmãos, essa história, que todos conhecem, que quando chega naquele grande dia, Saul compreende, entende a Davi, pega as vestes de Saul, as armaduras de Saul, a espada de Saul. É bom lembrar que naquele tempo Israel só havia 2 espadas. Uma estava na mão de Saul e outra estava na mão de Jonatas, seu filho. Porque os filisteus escravizaram Israel de maneira tal que todos os ferreiros de Israel estavam com os filisteus. E Saul coloca aquela espada, temendo a Davi, coloca aquela armadura em Davi e dá a espada, mas Davi não conseguiu andar. Às vezes eu já vi pregadores, por falta de conhecimento, dizendo que Davi não saiu com as armaduras de Saul, porque Saul era desviado e roupa de desviado não servia nele. Isso é de uma aberração tão grotesca que não cabe nem comentário. É bom lembrar que as armaduras eram roupas sobremedidas para cada homem, e Saul era um homem de alta estatura, era um homem forte, era um grande homem de Israel. Né? A Bíblia mostra que Saul era um homem, era o maior homem de Israel daquela época, fisicamente falando. Então as armaduras de Davi, de Saul, não tinha como se adequar a Davi, que era um pequeno jovem, não tinha como. O segundo ponto, é bom lembrar que as ferramentas espirituais dadas por Deus, elas são sobremedidas. Então, você não pode querer vencer uma batalha espiritual usando as armas do Joãozinho, do Pedro, do André, de hipótese nenhuma. As armas, Deus vai te dar condições e você vai vencer com as suas armas, com as suas habilidades. Deus vai te usar dentro das suas habilidades, das suas possibilidades, das suas limitações. É assim que Deus faz. Mas o que eu quero chamar a atenção é para um outro ponto. Eu já falei tantas vezes, que às vezes me torno chato, que todo grande milagre realizado na história da Bíblia, Deus sempre precisou, não que fosse necessário, mas para chamar a atenção do homem. Deus não faz um grande milagre sem a participação dele. O homem precisa fazer parte dos grandes milagres de Deus aqui na terra. Não me pergunte por quê, que isso é questões, chegar lá em cima saberemos. E certo é que
Deus vai fazendo as suas coisas da maneira que Ele sabe que é inerrante. E uma coisa que fica bem claro para nós é que Deus não faz nada que possamos fazer. Tudo o que está dentro das minhas possibilidades para realizar, eu preciso realizar. Deus só vai realizar aquilo que eu não posso. Ao descer ao campo de batalha, Davi se encontra com Golias. Um homem provavelmente com mais de 3 côvados, ou com mais de 3 metros de altura. Porque existem várias fontes divergentes sobre a medida do côvado antigo. Mas eu vou dar 2 fontes. Segundo o dicionarista Aurélio, e segundo um outro dicionarista, um dos maiores dicionaristas do mundo, que é o Loren House, eles dizem, eles dois são convergentes, que aquele côvado antigo era 66 centímetros. A Bíblia diz que o Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. E segundo o dicionário Aurélio e segundo o Loren House, um côvado tinha 66 centímetros. Então era um homem aí de mais de 3,5 metros de altura. Era uma coisa descomunal, era uma coisa que não tinha nem como fisicamente. É tanto que ele olha para Davi, ele zomba de Davi. Eu sou algum cão, né? E Davi diz para ele, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Davi não falou que ele estava afrontando o exército de Saul. Não. Davi disse que aquela afronta não era ao exército de Saul, e sim ao Deus de Israel. Davi pega uma pequena pedra naquele combate, e a pedra crava numa abertura que havia no capacete de Golias, e uma pedra tão violenta que ela ficou cravada na cabeça do Golias. Pelo processo natural, uma porrada daquela ponto desse jeito, o Golias deveria cair para trás. O impacto foi muito violento, mas o Golias cai para frente. Segunda coisa, aquela pedra não matou o Golias. Quem matou o Golias foi Davi. Davi não podia, no corpo a corpo, fisicamente falando, era uma incompatibilidade absurda. Então, fisicamente falando, era uma vitória, era uma causa perdida. Mas Davi não olhava para o tamanho do Golias. Davi olhava para o tamanho do seu Deus. Quando olhamos para o Deus, em vez de para os problemas deixam de existir, pois são insignificantes diante do nosso Deus. E aquela pedra acerta a cabeça do Golias, o Golias cai. E Davi se aproveita da situação, corre, pega aquela espada que era muito pesada, que era feita sob medida para o Golias. E Davi agora corta a cabeça do Golias antes que ele reagisse. E a pergunta, por que Davi fez isso? Porque Deus não precisava fazer. O que Davi não podia fazer era derrubar o Golias. O Espírito de Deus o derrubou o Golias através de Davi. Mas agora o Golias no chão não era a vez mais, não precisava mais do Espírito de Deus fazer aquele trabalho. Era a vez de Davi. Isso é para nós. Deus não faz o que você pode. Quem sabe Deus já derrubou o Golias e você não tem aproveitado a oportunidade de cortar a cabeça dele, espiritualmente falando.
Deus não vai fazer essa função. Deus, ele vai jogar por terra a conclusão da obra com você. Pense nisso. Deus não cortou a cabeça do Golias. Deus não matou Golias. Deus apenas derrubou Golias. E Davi o cortou o seu pescoço. Então, o seu Golias está grande? Fala com Jesus. É incompatível? Fala com Jesus. E quando Jesus jogar o Golias por terra, não perca a oportunidade de neutralizá-lo. Faça isso enquanto é tempo.